Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de estatística. E o tema da aula será moda. Para a definição de moda, eu serei direto. Moda é a maior frequência, ou seja, é o elemento que mais vezes se repete, tá bom? Quando eu falo que a moda é a maior frequência, significa que será aquele elemento que mais aparece, ou seja, aquele que aparece mais vezes, aquele que mais se repete. Na prática, sempre é mais fácil de o aluno entender. Olha só. Exemplo 1. Determine a moda da série de dados abaixo. Repare que o 2 ele aparece duas vezes. O 3, o 4, o 5 e o 6 aparecem somente uma vez. Então, a moda, que eu vou chamar de MO, é igual a 2. Porque o 2 ele tem maior frequência, ou seja, ele aparece mais vezes que os outros termos. Como o 2 aparece duas vezes e os demais termos, cada um deles, aparece somente uma vez, eu posso dizer que o 2 está na moda. Por quê? Porque ele tem maior frequência, ele é o que aparece mais vezes, é aquele que mais se repete. Beleza, vamos olhar agora o exemplo 2. Exemplo 2. Determine a moda da série de dados abaixo. O 2 aparece duas vezes, o 3 aparece três vezes, o 4, o 5 e o 6 aparecem somente uma vez, então a moda é 3. Mas, Júlio, por que a moda é 3? Porque o 3 se repete mais vezes que os demais elementos da série. Então, a moda é igual a 3. Até aí tudo bem? Beleza. Só que aqui, pessoal, rolou apenas uma introdução. Porque para melhor representar o conceito de moda, eu não tenho que falar que é o elemento que se repete mais vezes. Porque pode haver, inclusive, mais de uma moda. Eu posso ter 2 modas, 3 modas, 4 modas, 5 modas, ou até mesmo eu nem posso ter moda. Então, de maneira direta, a maior frequência representa a moda. Mas não necessariamente eu tenho que ter moda, ou não necessariamente eu tenho que ter somente uma moda. Vamos ver nos próximos exemplos. Vamos lá para você entender. Tipos de séries de dados quanto à moda. Olha o exemplo 1. Eu tenho 10, que aparece uma vez. O 11 aparece duas vezes. O 12 e o 23 aparecem somente uma vez. Então, a moda é 11. Existe apenas um elemento que tem maior frequência que os demais. Então, eu tenho uma moda, tá? Então, aqui, pessoal, a moda MO é igual a 11. Então, essa série de dados, ela é chamada de série unimodal, porque ela só tem uma moda. Se eu fosse classificar essa série, ela seria unimodal. Um detalhe importante que eu não falei, mas eu vou mencionar, é o seguinte. Assim como acontece na média aritmética, por exemplo, eu não preciso formar o rol. Eu procurei colocar aqui em todos os exemplos já a formação do rol, mas para fins de cálculo de moda, você não precisa formar o rol. Você vai formar o rol para calcular a mediana e as medidas separatrizes, que também estudaremos. Quartis, percentis, centis e por aí vai. Agora, média e moda não necessita do rol. Você pode trabalhar a sua tabela primitiva, tá bom? Então, aqui eu só tenho uma moda, que é o 11, né, que se repete mais vezes. Então, fica fácil você entender que essa série é classificada em unimodal porque só tem uma moda. Agora, olha o exemplo 2. Repare que o 10 aparece uma vez, o 11 aparece duas vezes e o 12 também aparece duas vezes. Então, repare que agora existem dois elementos que se destacam. Tanto o 11 quanto o 12 aparecem mais vezes que o 10 e o 23. Então, nós temos quantas modas? 2. Então, as modas são MO 11 e 12. Então, são duas modas. Fica fácil você classificar, né? Se uma moda é unimodal, duas modas, olha aqui, ó, bimodal. Então, essa série ela será bimodal, porque são duas modas. Vamos lá, exemplo 3. O 10 aparece uma vez, o 11 aparece duas vezes, o 12 aparece duas vezes e o 23 aparece duas vezes. Então, repare que agora são três modas, porque existem três elementos que aparecem mais vezes que o único que está sozinho ali. E cada um deles aparece duas vezes. Então, eu tenho quantas modas? 3. Então, eu tenho 3 modas. As modas são 11, 12 e 23. Então, se eu tenho 3 modas, eu tenho uma série trimodal. Só que eu tenho que chamar a atenção agora para o seguinte detalhe. A partir de 3 modas, eu posso continuar a classificação, por exemplo, 4 modas tetramodal, 5 modas pentamodal e por aí vai. Mas eu já posso chamar o seguinte, ó, considerando que eu tenho 3 ou mais modas, ó, se a quantidade de modas é maior ou igual a 3, eu posso sempre classificar como polimodal, multimodal
ou plurimodal, porque são várias modas, né, pessoal? Da ideia de muitas modas. Então, a partir de 3, claro que eu posso manter trimodal, tetramodal, pentamodal e por aí vai, mas eu posso chamá-las todas de polimodal, multimodal ou plurimodal. Tudo bem? Beleza. Antes de seguir para o próximo exemplo, deixa eu só chamar a atenção para um cuidado que o aluno tem que ter. Quer ver? Vamos imaginar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho 10, o 11 que aparece 2 vezes, o 12 aparece 3 vezes e o 23 aparece 4 vezes. Cuidado, tá? Aqui eu só tenho 3 modas porque há 3 elementos que aparecem mais vezes do que o outro. Agora aqui é o seguinte, ó. Se o 10 aparece uma vez, o 11 duas, o 12 3 e o 23 4, então eu só tenho uma moda que é o 23. Então aqui a moda seria 23 e nesse exemplo aqui eu teria uma série unimodal, tá? Cuidado com isso. Aqui eu só tenho 3 modas porque há 3 elementos que aparecem mais vezes do que o outro, tá bom? Então ou terá um único elemento que aparece mais vezes que o outro, ou eu posso ter alguns elementos que aparecem mais vezes que o outro que os outros, ou eu posso ter, né, uma série sem moda. Daqui a pouquinho você vai entender como isso acontece. Vamos lá. Exemplo 4. O 10 aparece uma vez, o 12, quer dizer, o 11, o 12, o 23 e o 82, todos eles aparecem 2 vezes. Então, eles aparecem mais vezes que o 10. Então, eu tenho 4 modas. Então, MO vai ser o 11, o 12, o 23 e o 82. Legal, se eu tenho 4 modas, eu já tenho uma série polimodal, multimodal, plurimodal. Vou colocar aqui polimodal. Mas também está correto afirmar que ela é uma série tetramodal, porque são 4 modas, tá? E fechando aqui a parte dos exemplos, olha o exemplo 5. O 11, o 12, o 23 e o 82, todos aparecem o mesmo número de vezes. Ó. O 11 aparece 2 vezes, assim como o 12, o 23 e o 82. Então aqui, pessoal, nós temos uma série amodal. Por que ela é amodal? Porque não há moda. Por que não há moda? Não existe elemento que se destaca. Não existem elementos que se destacam. Então, repare o seguinte. O único momento em que você não tem moda é quando todos os elementos aparecem o mesmo número de vezes. Então, não tem nenhum elemento que se destaca. Então, repare que ali o 11, o 12, o 23 e o 82, todos apareceram 2 vezes. Por isso, não existe moda. Quer ver? Ó? Vou dar mais 2 exemplos aqui de séries amodais. Tá? Vou colocar aqui um exemplo 6. Por exemplo, ó, exemplo 6. Se eu tenho aqui 1, 7, 13, 16 e 19. Todos os valores apareceram somente uma vez. Pronto, série amodal. Tá? É o único caso. Exemplo 7. Se eu tiver aqui, ó, 1, 1, 3, 3, 5, 5. 1 apareceu 2 vezes, o 3 e o 5 também. Amodal, porque todo mundo apareceu o mesmo número de vezes. Agora, basta que pelo menos um se destaque, aí você tem moda. Vou criar aqui um exemplo 8. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13. Repare que 1 apareceu 2 vezes, enquanto os demais, todos apareceram uma única vez. Poxa, então existe uma moda, que é o 1. Então a moda aqui é igual a 1. Essa série aqui ela vai ser unimodal. Pegou, bizu? Beleza. Vamos agora resolver os exercícios de fixação, tá bom? Exercício 1. Observe a sequência a seguir. Nós temos aqui ó, 4, 12, 5, 9, 12, 4 e 3. Calcule a moda da sequência acima, que é a sequência Y. Pessoal, não precisa formar o rol. Repare que o 4 aparece 2 vezes, o 12, o 5, o 9. Opa! Olha, quase passa batido. Ó. O 12 também aparece 2 vezes. Aí sim, o 5, o 9 e o 3 aparecem apenas uma vez. Então, o 4 aparece 2 vezes e o 12 também. Então, são quantas modas? 2. As modas são 4 e 12, logo nós temos uma série bimodal. Viu? Quase que eu passei batido. Fica ligado, por isso que é bom, né? Fazer ali direitinho igual eu fiz agora. Então, 4 aparece 2 vezes, o 12 aparece 2 vezes, os demais elementos, 5, 9 e 3, aparecem somente uma vez. Então, existem 2 modas, tá? É uma série bimodal. E observe que eu não formei o rol, eu mantive os dados brutos. Beleza? Show! Questão 2. Observe a frequência a seguir. Eu tenho aqui ó, 2, 4, 2, 5, 8, 5, 4 e 8. Em relação à frequência acima, a frequência é o número de vezes cada elemento se repete, eu quero saber se a série é amodal quando não tem moda, bimodal, 2 modas, trimodal, 3 modas, ou polimodal, que aqui está bem claro, né? Que seriam mais de 3 modas. Beleza, aí vamos lá. O 2 aparece 1, 2 vezes. Vou fazer assim, ó, tipo uma distribuição de frequência. Ó. O 2 aparece 2 vezes. O 4 aparece 1, 2 vezes. Repare que o 4 aparece 2 vezes. O 5
aparece 2 vezes. O 5 aparece 2 vezes. E o 8 também aparece 2 vezes. Então, repare que todos os elementos apareceram o mesmo número de vezes. Então, qual a consequência disso? Não existe moda. Então, a série é amodal. Portanto, o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerro a nossa aula por aqui. Tá sempre um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando. E não deixe de comentar o que vocês estão achando das aulas, se estão entendendo, as dúvidas e sugestões. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Tchau.